Tipos de mioma. Você sabe qual que é o seu tipo de mioma? Onde que ele está localizado aí no seu útero? Já sabe localizar o mioma? Pois nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre os tipos de mioma e sobre a localização do mioma no útero. Eu sou a doutora Ariane Dembogurski, eu sou médica e meu propósito é ajudar você a entender e enfrentar os miomas de maneira segura e com leveza, através de informações claras e baseadas em evidência científica. Você não está mais sozinha. Vamos juntas. Mioma, ou também conhecido como leiomiomas ou fibromas de útero, fibroides ou fibroadenomas, são todos nomes por mesmo carocinho. Então o mioma, ele é um carocinho, um nódulo sólido benigno que cresce no útero. Então ele é uma lesão, é uma doença exclusiva do útero. A gente não vai ver miomas em outros órgãos. Ele é exclusivo do útero. E o mioma, ele acontece normalmente ali numa mulher entre 30 a 50 anos, que ele pode ser único ou pode ser múltiplos. Ou seja, a mulher ela pode ter um único mioma, pequenininho ou grande, ou ela pode ter múltiplos miomas acometendo o útero dela. O mioma ele pode ser assintomático, ou seja, a mulher pode ali ficar com mioma, cursar com mioma por muitos anos sem sentir nada, mas outras mulheres sofrem muito. A maioria das mulheres, na verdade, sofrem muito com os miomas. Mulheres sentem hiperfluxo menstrual, ou seja, menstruação com fluxo muito intenso, ou menstruação prolongada que dura 10, 15, 20 dias, cólicas menstruais, cólicas fora da menstruação, dor lombar, dor nas pernas, dor para ter relação, hemorragias, escapes, quadros de infertilidade tem muita relação, ou até mesmo complicações gestacionais, como por exemplo, aborto espontâneo. E ter ou não sintoma, a gravidade do seu mioma, ele não está muito relacionado com o tamanho do mioma, e sim com a localização. Então hoje você vai entender aqui quais são os principais tipos de mioma, dependendo da localização perante o útero. E o que muitas mulheres ali confundem, ou até mesmo não sabem, ou até mesmo têm um medo muito importante em relação aos miomas é se ele pode ou não se tornar um câncer. E o mioma é muito raro o mioma se tornar um câncer. Menos de 1% dos quadros de mioma estão relacionados com quadros de malignidade, ou seja, o mioma ele é um tumor benigno, que é sim necessário o tratamento, porque ele pode trazer várias complicações para a saúde da mulher, mas o risco de se tornar um câncer é bem pequenininho. Então bora lá, bora pro conteúdo? Vou te explicar aqui quais são os principais tipos de mioma e suas variações. Então nós vamos falar sobre o mioma submucoso, sobre o mioma subseroso e sobre o intramural. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa minha tela. Inclusive, antes de começar, eu quero te mostrar, não só falar dos tipos de mioma, né, submucoso, subseroso ou intramural, eu preciso que você conheça ali as camadas do útero para você saber aonde que a gente localiza cada tipo de mioma. Então aqui, ó, nessa parte de baixo, esse canalzinho aqui é o canal vaginal. É por aqui que a gente colhe preventivo. Então isso aqui é o colo do útero. E acompanhando aqui o colo, nós temos essa camada rosa, mais clara, que é o músculo do útero, que a gente chama de miométrio. E ela vai aqui contornando todo o útero, tá? Tanto da parede anterior, da parede posterior. Então esse aqui é o miométrio. Na camada mais interna, nós temos aqui o endométrio, que é essa camada, é essa cobertura mais avermelhada. O endométrio, ele é responsável, ele aqui é muito, tem na sua composição a presença de muitas glândulas, então ele é o responsável pela menstruação, é o responsável por juntar aqui o nosso fluxo menstrual, é essa camadinha aqui que fica na mucosa do nosso útero, tá? E esse miolinho do útero aqui é onde o bebê fica crescendo quando a mulher tá grávida. Então é muito importante você saber diferenciar aqui a camada mais interna, que é o endométrio, que é a mucosa do nosso útero, a parte muscular do útero e também a camada mais externa. Aqui é como se fosse a pele, entre aspas, tá? A pele do útero a gente chama de serosa, tá? É a camada mais externa. Acompanhando aqui o útero, nós temos a trompa, nossa tuba uterina, né? E também os ovários aqui de maneira bilateral, tá? Então, canal vaginal, ovários, trompa ou tuba uterina, e esse aqui é o corpo e o colo do útero, tá? Então, olha só, por que é importante a gente saber a localização aqui de cada estrutura, de cada camada do útero? Justamente por conta da localização das camadas do mioma. Então, se eu tiver um mioma que ele tá mais aqui, ó, pertinho da camada interna do útero, tá? Se ele tá pertinho aqui da camada endometrial, se ele tá próximo aqui à mucosa do útero, ele vai ser um mioma submucoso. Então, o próprio nome já diz, ó, sub logo abaixo da mucosa. Essa camada aqui, ó, a camada que fica próximo do endométrio, é a camada mucosa. Então, ele tá logo aqui juntinho da mucosa, ele é um mioma submucoso. Se eu tenho um mioma que ele tá mais aqui, ó, embaixo da serosa, bem próximo aqui à parte externa do útero, por fora do útero, ele vai ser um mioma subseroso.
seroso, ele está bem próximo à serosa, então ele está bem próximo a essa camada mais externa do útero. Então ele vai ser um mioma subseroso. Agora, se eu tenho um mioma, deixa eu até pegar outra canetinha aqui para vocês verem. Se eu tenho um mioma que fica bem no meio do músculo do útero, tá? Então eu tenho aqui a camada serosa mais externa, a camada mucosa mais interna, e eu tenho uma camada intermediária, um muro que separa essas duas camadas. Então, se eu tenho um mioma que crescendo nesse muro intermediário, eu tenho um mioma intramural. Então é bem fácil de você entender. Pega seu ultrassom aí, se você tem seu ultrassom recente, pega seu ultrassom e procura por essas palavras aqui, ó. Se ele está intramural, bem no meio do músculo do útero, se ele está de localização subserosa, mais na camada externa do útero, ou se ele tem uma localização mais interna, submucoso, que é o mioma que inclusive provoca mais sintomas na mulher, tá? Submucoso, ele tá bem próximo aqui do endométrio e bem próximo da mucosa. E nós temos também algumas variações desses tipos de mioma, como por exemplo o mioma transmural. O mioma transmural é aquele que começa mais na camada externa ou na camada interna e acaba invadindo a parte muscular do útero, acaba invadindo ali toda a camada miometrial, todo o músculo do útero, promovendo então o mioma transmural. Outros tipos de mioma, outras variações de mioma são os miomas pediculados, os miomas paridos. Então, por exemplo, aqui ó, nessa imagem, tá vendo que esse mioma aqui ó, ele tanto pega a parte serosa, ou seja, a camada mais externa, quanto a camada mais interna? Então esse tipo de mioma aqui, que ele atravessa toda a parede e conecta uma parede à outra, a gente chama de mioma transmural. Já esse outro aqui, ó, ele tem como se fosse um pezinho, ele tem como se fosse uma ponte. Então o mioma ele tá aqui, que ele tá ligado ao útero por uma ponte. A gente chama isso de mioma pediculado. O grande problema desse mioma é quando esse pedículo aqui, essa pontezinha, ela começa a se torcer. Ela torce e provoca bastante dor, bastante complicação. Ele pode ser um mioma pediculado tanto extrauterino aqui ó, fora do útero, como intrauterino, dentro da cavidade. A cavidade aqui onde o bebê fica quando a mulher está grávida, ele pode ocupar essa cavidade uterina com esse pedículo. Ou também ele pode ir soltando, esse pedículo vai se alongando e o mioma ele vai saindo pelo colo do útero. Aqui esse colo é onde a mulher tem um parto normal, parto vaginal. Então quando a mulher está grávida e vai ter um parto normal, é por essa região que sai o bebê. E o mioma parido ele percorre esse mesmo caminho, então ele fica fixo aqui na camada mais interna e o pedículo dele vai se alongando e a mulher vai parindo esse mioma, então por isso é chamado de mioma parido. Então nós temos vários tipos de mioma, ó, o submucoso, mais relacionado aqui à camada mucosa, a camada endometrial, o mioma subseroso, mais relacionado a essa parte externa do útero, o intramural, que fica bem no miolo aqui do músculo do útero, bem de maneira intermediária as paredes do útero, o mioma pediculado, o mioma intracavitário e o mioma parido. E o mioma ele pode estar localizado tanto na parede anterior, ou seja, na frente do útero, lateralmente ao útero ou até mesmo posterior, atrás do útero. Então no seu ultrassom você consegue pegar esse ultrassom e ver esse tipo de localidade, para ver esse tipo de classificação do seu mioma. Mas independente da localização ou do tipo do seu mioma, se ele é mais anterior, posterior, lateral, se ele é submucoso, subseroso, intramural, tá pediculado, tá parido, enfim, independente da localização ou do tipo do mioma, a causa do mioma é o excesso de hormônio estrogênio, é o desequilíbrio hormonal. Mas isso é tema para um outro vídeo, nós estamos apenas começando uma série de vídeos sobre mioma aqui nesse canal. Mas se você quiser começar seu tratamento natural de miomas ainda hoje, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assinar o método 5R. O método 5R é um protocolo de tratamento natural de mioma para você tratar a causa, a raiz do problema. E olha que isso não envolve cirurgia e nem anticoncepcional. E como eu te falei, esse é o primeiro vídeo de uma série que iremos trazer aqui para vocês. Então já se inscreva no canal, já ative as notificações para você receber tudo sempre em primeira mão. E para você que me assistiu até aqui, eu quero te conhecer. Me conta aqui nos comentários qual que é o seu tipo de mioma, qual que é o seu principal ou principais sofrimentos relacionados a ele, se é sangramento menstrual, se é cólica, se é útero inchado, menstruação com coágulo, qual que é o seu principal sofrimento? Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou me basear no seu comentário para produzir os próximos vídeos. Vou usar essa informação para trazer para vocês mais e mais conhecimentos, combinado? Te vejo no próximo. Beijo, beijo, beijo. Até!